Livro 5. Sócrates. Pois, uma tal forma de governo boa e correta, tanto para a cidade como para o homem, e julgo as outras más e defeituosas, se aquela for correta, quer objetiva em administração das cidades, quer a organização do caráter no indivíduo. Estas formas de governo são representativas de 4 modalidades de vícios. Glauco, de quais eu ia apresentá-las pela ordem em que acredito que se formam umas das outras, quando Polimarco, que se encontrava sentado atrás de Adimantó, agarrou este último pelo ombro, puxou-o pela túnica e, inclinando-se, falou-lhe em voz baixa algumas palavras das quais só foi possível ouvir o seguinte: Polimarco, vamos permitir que ele prossiga. Adimanto, de jeito nenhum. Sócrates, a quem vós não quereis permitir que prossiga. Adimanto, só pode ser a ti. Sócrates, e por que motivo? Adimanto, porque está a nos parecer que tu perdes o ânimo, ocultando-nos uma parte importante do assunto, para não seres obrigado a estudá-la, e que imaginas poder escapar-nos dizendo levianamente que, a respeito das mulheres e das crianças, todos julgariam evidente que houvesse comunidade entre os amigos. Sócrates, por acaso eu não o disse, e com razão. Adimanto, sim, certamente. Mas essa razão, como todo o resto, necessita de explicações. Que caráter terá essa comunidade? Pois há muitas possíveis. E necessário esclarecer qual é aquela que te queres referir. Faz muito tempo que aguardamos que nos fales acerca da procriação dos filhos, como se processará e como, após o nascimento, eles deverão ser educados, e que expliques sobre a comunidade das mulheres e das crianças a que te referes, porque estamos convencidos de que a resolução que será tomada a esse respeito acarretará importantes consequências. Agora, que passas a examinar outra forma de governo sem nos teres esclarecido satisfatoriamente sobre estas questões, decidimos não te deixar prosseguir antes que tenhas explicado tudo isto, da mesma forma que procedeste com os outros assuntos. Glauco, eu também estou de acordo com eles. Trasímaco, como vês, Sócrates, é uma decisão unânime. Sócrates, que discussão pretendeis levantar novamente a respeito do governo de, como se ainda estivéssemos no início? Considerava-me satisfeito por havê-la terminado. Feliz por vós estardes satisfeitos com o que eu disse há pouco. Ao levantardes essas questões, desconheceis que grande número de discussões incitais. Eu percebi isso e o evitei há instantes, temendo que fosse causar grandes embaraços. Trasímaco, creis, então, que estes jovens vieram aqui para derreter ouro e não para discutir assuntos relevantes? Sócrates, certamente que para discutirem assuntos relevantes, mas de duração limitada. Glauco, para homens sensatos, tais discussões podem durar a vida inteira. Mas não te preocupes conosco, nem te canses de responder às nossas indagações, da forma que mais te aprouver, e de nos dizer que gênero de comunidade será estabelecido entre os nossos guardiães no que concerne às crianças e às mulheres, e que educação será ministrada à infância durante o período que vai do nascimento à educação propriamente dita, tarefa esta que a mim parece a mais difícil de todas. Procura mostrar-nos como é necessário agir. Sócrates, eis aqui uma questão bastante difícil, meu bom Glauco, pois este assunto comporta muito mais inverossimilhanças do que aquelas de que já tratamos. O nosso projeto será por todos considerado irrealizável. E, mesmo supondo-se que venha a se realizar tão perfeitamente quanto possível, continuarão a duvidar da sua superioridade. Por isso hesitei em abordá-lo, meu caro amigo, temendo que o que eu dissesse pudesse parecer uma vã aspiração. Glauco, não hesites. Ouvir-te-ão pessoas que não são nem tolas nem incrédulas, nem maldosas. Sócrates, o excelente amigo, falas assim para me tranquilizares? Glauco, certamente. Sócrates, pois tuas palavras me causam efeito diametralmente oposto. Se eu falasse com conhecimento de causa, o teu estímulo ser-me-ia útil. Com efeito, abordar assuntos de tão grande importância e que nos preocupam, diante de pessoas sensatas e amigas, só pode ser feito com segurança e confiança quando se conhece a verdade, mas falar quando não se possui tanta confiança, como acontece comigo neste instante, é assustador e perigoso, não porque possa causar o riso em vós,
Este temor seria infantil, mas por quê? Se eu me afastar da verdade, arrastarei os amigos na queda, induzindo-vos a erro num caso da mais alta importância. Por isso, inclino-me diante de Adrasteia, Glauco, devido ao que vou dizer. Em minha opinião, aquele que mata alguém acidentalmente comete um crime menor do que aquele que induz alguém a erro a respeito de belas, boas e justas leis. Além do mais, é preferível correr esse risco entre inimigos do que entre amigos. Glauco, se viermos a sofrer algum prejuízo por causa da discussão, Sócrates, serás por nós absolvido do crime e do engano de que formos vítimas. Por isso, arma-te de coragem e fala. Sócrates, não resta dúvida de que réu absolvido é inocente, nos termos da lei. E então natural que, se assim é em tal caso, também o seja neste. Glauco, exatamente por isso, fala. Sócrates, precisamos voltar atrás e dizer o que talvez eu devesse ter dito na ocasião apropriada. Contudo, talvez seja conveniente que, depois de havermos determinado com precisão o papel dos homens, determinemos agora o das mulheres, principalmente por ser isto que desejas. Para homens por natureza e educação tais como os desaivemos, não existe, julgo eu, posse e uso legítimos dos filhos e das mulheres senão pelo caminho em que os orientamos no início. Pois, de certa maneira, procuramos fazer deles os guardiães de um rebanho. Glauco, concordo. Sócrates, prossigamos então com esta ideia, concedamos-lhes, a respeito da procriação e da educação, regras específicas e, depois, vejamos se o resultado foi satisfatório ou não. Glauco, como? Sócrates, da seguinte maneira, somos da opinião de que as fêmeas dos cães devem cooperar com os machos na atividade da guarda, da caça e em todo o resto, ou que devem permanecer no canil, incapazes de realizar outra coisa porque dão à luz e alimentam os filhotes, enquanto os machos trabalham e assumem toda a responsabilidade do rebanho. Glauco, somos da opinião de que devem fazer tudo em comum, com a ressalva de que, para as tarefas que deles esperamos, consideremos as fêmeas mais fracas e os machos mais fortes. Sócrates, mas é possível exigir de um animal os mesmos trabalhos exigidos de outro, se ele não tiver sido alimentado e criado da mesma forma? Glauco, é impossível, naturalmente. Sócrates, logo, se exigimos das mulheres os mesmos serviços que dos homens, precisamos fornecer-lhes o mesmo tipo de educação. Glauco, com certeza. Sócrates, nós ensinamos música e ginástica aos homens. Glauco, é verdade. Sócrates, consequentemente, deve-se ensinar estas duas artes às mulheres, e também o que concerne à guerra, e exigir-lhes os mesmos desempenhos. Glauco, isso é decorrência do que estás dizendo. Sócrates, é possível, porém, que, no que diz respeito ao uso transmitido, várias dessas coisas pareçam ridículas, se passarmos da palavra à ação. Glauco, certamente. Sócrates, e qual tu julgas mais ridícula? Com certeza, é o fato de as mulheres se exercitarem nuas nos ginásios, junto com os homens, e não apenas as jovens, mas também as velhas, da mesma forma que esses velhos, enrugados e de aspecto pouco agradável, que continuam com seus exercícios de ginástica. Glauco, por Zeus, seria por demais ridículo, ao menos de acordo com os nossos costumes. Sócrates, no entanto, já que estamos discutindo isso, não devemos temer o riso dos gracejadores, que falam mal de tudo e todos, quando houver uma tal mudança no que concerne aos exercícios do corpo, à música e, principalmente, ao porte das armas e à equitação. Glauco, tens razão. Sócrates, então, visto que já entramos no assunto, precisamos avançar até as dificuldades que a lei apresenta, após termos pedido aos gracejadores que renunciem ao seu papel e sejam sérios e lhes termos lembrado que não está distante o tempo em que os gregos acreditavam, como ainda acredita a maioria dos bárbaros, que a visão de um homem nu é um espetáculo vergonhoso e ridículo, e que, quando os exercícios de ginástica foram praticados pela primeira vez pelos aetenses, depois pelos lacedemônios, os cidadãos de então tiveram a oportunidade de zombar de tudo isso. Não creis? Glauco, sim, creio. Sócrates,
Mas quando lhes pareceu que era mais conveniente estar nu do que vestido ao praticar todos esses exercícios, o que lhes parecia ridículo na nudez foi eliminado pela razão, que acabava de descobrir onde estavam melhor. E isso provou como é insensato aquele que julga ridícula outra coisa que não seja mal, que tenta excitar o riso tomando para objeto das suas zombarias outro espetáculo que não seja loucura e a perversidade ou que busque com seriedade um objetivo de beleza que seja diferente do bem. Glauco, nada mais certo. Sócrates, mas não precisamos começar por reconhecer a possibilidade ou não do nosso projeto e permitir a quem quiser, homem zombeteiro ou sisudo, que põe em discussão se, na raça humana, a fêmea é capaz de realizar todos os trabalhos do macho, ou nenhum, ou então alguns e não outros, e perguntar a qual destas classes pertencem às atividades da guerra. Um tão belo início não nos levaria à mais bela das conclusões? Glauco, evidentemente que sim. Sócrates, queres que sejamos nós a iniciar a discussão, a fim de não sitiar uma fortaleza deserta? Glauco, nada nos impede. Sócrates, falemos, então, como falariam os nossos adversários, ó Sócrates e Glauco, não é necessário que outros vos façam objeções, efetivamente, vós mesmos admitistes, ao lançardes os alicerces da vossa cidade, que cada um devia dedicar-se apenas à única tarefa adequada à sua natureza. Glauco, sim, admitimos. Sócrates, e possível que o homem não seja tão diferente da mulher por natureza? Glauco, como não poderia ser tão diferente? Sócrates, portanto, é conveniente estipular a cada um uma tarefa diferente, de acordo com a sua natureza. Glauco, com certeza. Sócrates, então, não estareis agora enganados e não caireis em contradição ao afirmardes que homens e mulheres devem desempenhar as mesmas tarefas, embora tenham naturezas bem diferentes. Poderás, meu grande amigo, responder alguma coisa a isto? Glauco, assim de repente, não é fácil, mas terei de te pedir que esclareças também o significado, qualquer que seja, da nossa tese. Sócrates, essas dificuldades, Glauco, e muitas outras semelhantes, eu as previa há muito tempo, era por isso que hesitava em abordar a lei a respeito da posse e da educação das mulheres e das crianças. Glauco, por Zeus, não é coisa fácil. Sócrates, claro que não. Mas, na verdade, um homem pode cair numa piscina ou no mar, embora nem por isso deixe de nadar. Glauco, sem dúvida. Sócrates, nós também devemos nadar e tentar sair incólumes da discussão, fortalecidos pela esperança de que talvez encontremos um golfinho para nos carregar ou algum outro meio de salvação. Glauco, assim parece. Sócrates, vejamos então se encontramos uma saída. Concordamos em que uma diferença de natureza acarreta uma diferença de funções, e, também, que a natureza da mulher difere da do homem. E, agora, pretendemos que naturezas diferentes devem desempenhar as mesmas funções. Não é disto que nos acusam? Glauco, sim, é. Sócrates, na verdade, Glauco, a arte da controvérsia tem um maravilhoso poder. Glauco, por quê? Sócrates, porque muitas pessoas se deixam levar por ela e julgam raciocinar quando questionam. Isto por serem incapazes de analisar o seu tema nos seus diferentes aspectos, tiram-lhe contradições aparentes agarrando-se apenas às palavras e utilizam-se da contestação, e não da dialética. Glauco, de fato, é como agem muitas pessoas. Será o nosso caso na presente questão? Sócrates, exatamente. Corremos o risco de, sem o querermos, termos sido levados pela argumentação. Glauco, como assim? Sócrates, insistimos em dizer que naturezas diferentes não devem ter os mesmos empregos, ao passo que de forma alguma analisamos de que espécie de natureza diferente e de natureza própria se trata, nem sob que relação as diferenciávamos quando atribuímos às naturezas diferentes funções diferentes e às naturezas próprias funções idênticas. Glauco, realmente, não analisamos. Sócrates, portanto, podemos indagar se a natureza dos calvos e a dos cabeludos são idênticas e, depois de termos concluído que são opostas, proibir os cabeludos de exercerem o ofício de sapateiro, no caso de os calvos o exercerem, e, reciprocamente, aplicar a mesma proibição aos calvos.
se forem os cabeludos a exercê-lo. Glauco, isso seria ridículo. Sócrates, sim, mas seria ridículo por uma razão diferente. Na exposição do nosso princípio, não pensávamos em naturezas absolutamente idênticas ou diferentes. Não considerávamos senão essa forma de diferença ou de identidade que se refere aos empregos em si mesmos. Afirmávamos, por exemplo, que o médico e o homem com aptidão para a medicina possuem a mesma natureza. Não é verdade. Glauco, é verdade. Sócrates, e que um médico e um carpinteiro possuem natureza diferente. Glauco, exato. Sócrates, logo, se chegarmos à conclusão de que os dois sexos diferem entre si quanto à sua aptidão para determinada função, diremos que se deve atribuir essa função a um ou a outro. Porém, se a diferença consistir apenas no fato de ser a fêmea a parir e não o macho, não admitiremos por isso como demonstrado que a mulher difere do homem na relação que nos ocupa e continuaremos a pensar que os guerreiros e as suas mulheres devem exercer as mesmas atividades. Glauco, e não estaremos equivocados. Sócrates, depois disso, pediremos ao nosso opositor que nos ensine qual é a atividade, relativamente ao serviço da cidade, para cujo exercício a natureza da mulher difere da do homem. Glauco, concordo com esse pedido. Sócrates, é possível que nos digam, como tu fizeste há pouco, que não é fácil responder imediatamente de modo satisfatório, mas que, depois de um exame, não é difícil. Glauco, sim, é possível. Sócrates, então, pretendes que peçamos ao nosso opositor que nos acompanhe, enquanto tentamos provar-lhe que não existe nenhum emprego exclusivo da mulher no que concerne à administração da cidade? Glauco, com certeza. Sócrates, então, perguntar-lhe-emos, quando declaras que um homem é habilitado para uma coisa e outro inabilitado, queres dizer que o primeiro a aprende facilmente e o segundo com dificuldade? Que um, depois de um breve estudo, leva suas descobertas muito além do que aprendeu, enquanto o outro, com muito estudo e aplicação, nem ao menos salvo o saber recebido. Que no primeiro, as disposições do corpo favorecem o espírito e no segundo prejudicam. Existem outros sinais além destes que te permitam distinguir o homem habilitado para seja o que for daquele que não o é? Glauco, ninguém afirmará que existem outros. Sócrates, tens conhecimento de alguma atividade humana em que os homens não sobrepujem as mulheres? Estenderemos o nosso discurso mencionando a tecelagem, a confeitaria e a cozinha, trabalhos que parecem apropriados às mulheres e em que a inferioridade dos homens é altamente ridícula. Glauco, estás certo ao afirmares que em tudo os homens sobrepujam as mulheres. No entanto, muitas mulheres são superiores a muitos homens, em muitas atividades. Porém, em geral, é como dizes. Sócrates, consequentemente, meu amigo, não há nenhuma atividade que conseme a administração da cidade que seja própria da mulher enquanto mulher ou do homem enquanto homem. Ao contrário, as aptidões naturais estão igualmente distribuídas pelos dois sexos e é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe em todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca do que o homem. Glauco, perfeitamente. Sócrates, concederemos, então, todas as atividades aos homens e nenhuma às mulheres. Glauco, como fazer isso? Sócrates, mas existem mulheres que têm uma disposição inata para a medicina ou para a música e outras que não têm. Glauco, com certeza. Sócrates, e não existem as que possuem uma disposição inata para a ginástica e para a guerra e outras que não apreciam nem a guerra nem a ginástica? Glauco, creio que sim. Sócrates, muito bem. Não existem mulheres que amam e outras que odeiam a sabedoria? Não existem algumas que são ardorosas e outras sem ardor? Glauco, sim, existem. Sócrates, logo, existem mulheres que são aptas para a guerra e outras que não são. Ora, não escolhemos homens dessa natureza para tomá-los nossos guerreiros? Glauco, sim, escolhemos. Sócrates, portanto, a mulher e o homem possuem a mesma natureza no que concerne à sua aptidão para proteger a cidade, sem esquecer que a mulher é mais fraca e o homem mais forte. Glauco, assim parece. Sócrates, consequentemente, temos de escolher mulheres semelhantes aos nossos guerreiros, que viverão com eles e com eles protegerão a cidade.
visto que são capazes disso e as suas naturezas são semelhantes. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não se devem atribuir as mesmas atividades às mesmas naturezas. Glauco, sim. Sócrates, percebemos, então, que o caminho percorrido nos reconduz ao ponto de partida e concluímos que não é contrário à natureza sujeitar as mulheres dos nossos guerreiros à música e à ginástica. Glauco, perfeitamente. Sócrates, dessa maneira, a lei que estabelecemos não é nem impossível nem um desejo vão, visto que está de acordo com a natureza. Muito pelo contrário, são as normas atualmente estabelecidas que vão de encontro à natureza. Glauco, e o que parece. Sócrates, mas não decidimos analisar se a nossa instituição era possível e desejável? Glauco, sim, decidimos. Sócrates, ora, concluímos que é possível. Glauco, concluímos. Sócrates, em seguida, precisamos nos convencer de que é desejável. Glauco, evidentemente. Sócrates, a educação que formará as mulheres para o exercício da guerra não será diferente da que forma os homens, não é mesmo? Principalmente se seu objetivo for cultivar naturezas idênticas. Glauco, não será diferente. Sócrates, muito bem. Qual é a tua opinião sobre isto? Glauco, sobre o quê? Sócrates, admites que um homem pode ser melhor e outro pior ou considera-os todos iguais? Glauco, de forma alguma os consideram iguais. Sócrates, e, na cidade que fundamos, quais são, na tua opinião, os melhores? Os guerreiros que receberam a educação por nós descrita ou os sapateiros que foram instruídos na arte do calçado? Glauco, a tua pergunta é ridícula. Sócrates, mas os guerreiros não formam a elite dos cidadãos? Glauco, formam. Sócrates, e as guerreiras não serão a elite das mulheres? Glauco, sim, também. Sócrates, e existe para uma cidade coisa mais valiosa do que possuir os melhores homens e as melhores mulheres? Glauco, não. Sócrates, mas isso não será o resultado da música e da ginástica aplicadas da forma que estipulamos? Glauco, sem dúvida. Sócrates, isto significa que estabelecemos uma lei não apenas possível, mas também desejável para a cidade. Glauco, sim. Sócrates, desta forma, as mulheres dos nossos guerreiros abandonarão as suas roupas, pois a sua virtude as substituirão, participarão da guerra e de todas as atividades relacionadas com a defesa da cidade, sem se ocupar de outra coisa. No serviço, atribuir-lhes-emos apenas a parte mais leve, devido à fraqueza de seus músculos. E a respeito daqueles que zombam das mulheres nuas, quando estiverem treinando para um objetivo superior, não sabem do que zombam nem o que fazem. De fato, devemos sempre afirmar que o útil é belo e que só o nocivo é vergonhoso. Glauco, tens toda a razão. Sócrates, podemos afirmar que esta disposição da lei a respeito das mulheres é como uma onda que acabamos de escapar a nado. E não só conseguimos não submergir ao decidirmos que os nossos guerreiros e as nossas guerreiras devem fazer tudo em comum, mas também o nosso discurso demonstra que isso é ao mesmo tempo possível e vantajoso. Glauco, realmente, não é pequena a onda que acabas de escapar. Sócrates, não a julgarás grande quando vires a que vem em seguida. Glauco, mostra-ma, então. Sócrates, penso que a essa lei e as precedentes se segue esta. Glauco, qual? Sócrates, todas as mulheres dos nossos guerreiros pertencerão a todos. Nenhuma delas habitará em particular com nenhum deles. Da mesma maneira, os filhos serão comuns e os pais não conhecerão os seus filhos nem estes os seus pais. Glauco, esta é uma coisa bem mais inverossímil que o resto e que dificilmente será considerada possível e vantajosa. Sócrates, não creio que se possa contestar, no que se refere à vantagem, que a comunidade das mulheres e dos filhos seja um bem enorme, se for realizável. Mas penso que, a respeito da sua execuibilidade, pode surgir profunda contestação. Glauco, um e outro aspecto podem muito bem ser contestados. Sócrates, estás querendo dizer que serei obrigado a enfrentar uma série de obstáculos. E eu que esperava evitar se tu reconhecesses a vantagem, e ter de discutir apenas a possibilidade. Glauco, sim, mas não soubeste mascarar a tua evasiva. Portanto, explica estes dois pontos. Sócrates,
vejo que não há como fugir. Concede-me, porém, este favor, deixa que me despeça como esses preguiçosos que costumam se alimentar dos seus próprios pensamentos quando caminham sozinhos. Com efeito, esta espécie de pessoas não espera descobrir por que meios obterão o que desejam, rejeitando esta preocupação, a fim de não se fatigarem a deliberar sobre o possível e o impossível, supõem que possuem o que querem, arranjam o resto como lhes agrada e comprazem-se em enumerar tudo o que farão depois do êxito, tomando assim a sua alma, já sobremaneira preguiçosa, ainda mais preguiçosa. Muito bem. Também eu me rendo à preguiça e pretendo prorrogar para mais tarde a questão de saber como o meu projeto é execuível. Para o momento, julgo execuível e vou analisar, se me permites, as atitudes que tomarão os magistrados quando ele for aplicado e provar que nada será mais vantajoso do que a sua aplicação para a cidade e para os guerreiros. E isto que tentarei analisar contigo, em primeiro lugar, veremos em seguida outra questão, se concordares. Glauco, claro que concordo. Começa. Sócrates, acredito que os magistrados e os seus auxiliares, se forem dignos de seus nomes, quererão, estes, fazer o que lhes for mandado, e aqueles, mandar, conformando-se às leis ou inspirando-se nelas nos casos que deixarmos à sua ponderação. Glauco, e natural. Sócrates, logo, tu, o seu legislador, da mesma forma que escolheste os homens, escolherás as mulheres, reunindo tanto quanto possível as naturezas semelhantes. Ora, aquelas e aqueles que tiveres escolhido, tendo domicílio comum, tomando em comum as suas refeições e não possuindo nada de seu, estarão sempre juntos, e, encontrando-se misturados nos exercícios do ginásio e em tudo o que concerne ao resto da educação, serão levados por uma necessidade natural a formar uniões. Não julgas isto necessário, Glauco? Não uma necessidade geométrica, mas amorosa, que é mais forte do que a primeira para convencer e conduzir a massa dos homens. Sócrates, tens razão. Mas, Glauco, formar uniões ao acaso ou cometer erros do mesmo gênero seria uma impiedade numa cidade feliz, e os líderes não a suportariam. Glauco, com certeza não seria justo. Sócrates, e então evidente que, depois disto, celebraremos casamentos tão sagrados quanto pudermos. E os mais sagrados serão os mais vantajosos. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas como serão os mais vantajosos, Glauco? Vejo na tua casa cães de caça e um grande número de nobres aves. Por Zeus, prestaste alguma atenção às suas uniões e à maneira como procriam? Glauco, que queres dizer? Sócrates, em primeiro lugar, entre esses animais, embora todos sejam de boa raça, não existem aqueles que são ou se tomam superiores aos outros? Glauco, existem. Sócrates, pretendes ter filhotes de todos ou só te interessa ter dos melhores? Glauco, dos melhores. Sócrates, dos mais novos, dos mais velhos ou dos que estão na flor da idade? Glauco, dos que estão na flor da idade. Sócrates, e não crês que, se a procriação não se realizasse dessa maneira, a raça dos teus cães e das tuas aves degeneraria muito? Glauco, é verdade. Sócrates, mas qual é a tua opinião sobre os cavalos e os outros animais? O que acontece com eles é diferente. Glauco, não, pois seria absurdo. Sócrates, meu caro amigo, de que extraordinária superioridade deverão ser possuidores os nossos líderes, se o mesmo se passar em relação à raça humana? Glauco, sem dúvida que se passa o mesmo. Mas por que dizes isso? Sócrates, porque eles necessitarão empregar uma grande quantidade de remédios. Ora, um médico medíocre parece nos bastar quando a doença não exige remédios e é passível de ceder apenas com um simples regime. Ao contrário, quando exige remédios, sabemos que é necessário um médico mais capacitado. Glauco, é verdade. Mas aonde pretendes chegar? Sócrates, a isto. É possível que os nossos governantes se vejam obrigados a empregar largamente a mentira e o engano para o bem dos governados, e já afirmamos que tais práticas eram úteis sob a forma de remédios. Glauco, e afirmamos uma coisa correta. Sócrates, e essa coisa será muito mais correta no que concerne aos casamentos e à aproação dos filhos. Glauco,
Como assim? Sócrates, de acordo com os nossos princípios, é necessário tornar as relações muito frequentes entre os homens e as mulheres de elite, e, ao contrário, bastante raras entre os indivíduos inferiores de um e outro sexo. Além do mais, é necessário educar os filhos dos primeiros, e não os dos segundos, se quisermos que o rebanho atinja a mais elevada perfeição, e todas estas medidas deverão manter-se secretas, salvo para os magistrados, a fim de que, tanto quanto possível, a discórdia não se insinue entre os guerreiros. Glauco, muito bem. Sócrates, assim, proporcionaremos festividades onde reuniremos noivos e noivas, com acompanhamento de sacrifícios e hinos, que os nossos poetas comporão em honra dos casamentos celebrados. A respeito do número de casamentos, deixaremos aos magistrados a incumbência de fixá-lo, de forma que mantenham o mesmo número de homens, tendo em conta as perdas causadas pela guerra, as doenças e outros acidentes, e que a nossa cidade, na medida do possível, não aumente nem diminua. Glauco, está certo. Sócrates, organizaremos uma engenhosa modalidade de sorteio, para que os indivíduos medíocres que forem recusados acusem, a cada união, a sorte, e não os magistrados. Glauco, perfeitamente. Sócrates, a respeito dos jovens que se tiverem distinguido na guerra ou em outra atividade, conceder-lhes-emos, além de outros privilégios e recompensas, uma maior liberdade de se unirem às mulheres, a fim de que a maioria das crianças possam ser geradas por eles. Glauco, tens razão. Sócrates, as crianças, à medida que forem nascendo, serão entregues a pessoas encarregadas de cuidar delas, homens, mulheres ou homens e mulheres juntos, pois as responsabilidades são comuns aos dois sexos. Glauco, estou de acordo. Sócrates, estes encarregados levarão os filhos dos indivíduos de elite a um lar comum, onde serão confiados a amas que residem à parte, num bairro da cidade. Para os filhos dos indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e secreto. Glauco, e um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros. Sócrates, cuidarão também da alimentação das crianças, levarão as mães ao lar comum, na época em que os seus seios estiverem repletos de leite, e utilizarão todos os meios possíveis para que nenhuma delas reconheça a sua prole. Se as mães não chegarem para a amamentação, procurarão outras mulheres para esse ofício. Em todos os casos, cuidarão para que elas só amamentem durante um certo período de tempo e encarregarão das vigílias e de todo o trabalho difícil às amas e às governantas. Glauco, tomas a maternidade muito fácil às mulheres dos guerreiros. Sócrates, e conveniente que o seja. Mas continuemos na exposição do nosso projeto. Afirmamos que a procriação dos filhos deveria fazer-se na flor da idade. Glauco, é verdade. Sócrates, mas não achas que a duração média da flor da idade é de 20 anos para as mulheres e 30 para os homens? Glauco, como estipulas esse tempo para cada sexo? Sócrates, a mulher parirá para a cidade dos 20 aos 40 anos. O homem gerará para a cidade até os 55 anos. Glauco, realmente, tanto para um como para outro, é o período de maior vigor do corpo e do espírito. Sócrates, assim, se um cidadão, mais velho ou mais novo, se inuscuir na obra comum de procriação, nós o declararemos culpado de impiedade e injustiça, pois fornece ao Estado um filho cujo nascimento secreto não foi colocado sob a proteção das preces e sacrifícios que as sacerdotisas, os sacerdotes e toda a cidade oferecerão para cada casamento, a fim de que de homens bons nasçam filhos melhores, e de homens úteis, filhos ainda mais úteis. Um tal nascimento, ao contrário, será considerado fruto das trevas e da libertinagem. Glauco, está certo. Sócrates, a mesma lei será aplicada àquele que, ainda na idade da formação, tocar numa mulher também nessa idade, sem que o magistrado os tenha unido. Declararemos que um homem assim introduz na cidade um bastardo cujo nascimento não foi nem autorizado, nem santificado. Glauco, muito bem. Sócrates, porém, quando para um e outro sexo houver passado a idade da procriação, deixaremos os homens livres de se ligarem a quem quiserem, exceção feita às filhas,
as mães, as netas e as avós. Igual liberdade terão as mulheres em relação aos homens, exceto com seus avós, com seus pais, com seus filhos e com seus netos. Conceder-lhes-emos esta liberdade após haver-lhes recomendado que tomem todas as precauções possíveis para que nenhum filho fruto dessas uniões veja a luz do dia, e, se houver algum que abra caminho à força para a vida, que os enjeitem, pois a cidade não se encarregará de alimentá-lo. Glauco, as tuas palavras são ponderadas, mas como reconhecerão os seus pais, as suas filhas e os outros parentes a que acabas de te referir? Sócrates, não os reconhecerão. Mas todos os filhos que nascerem do 7º ao 10º mês, a partir do dia em que um guerreiro contrair matrimônio, serão chamados por ele, os do sexo masculino, de filhos, os do sexo feminino, de filhas, e eles o chamarão de pai. Chamará netos aos filhos destes, e eles chamarão de avó ele e os seus companheiros de casamento, e chamarão de avós as suas companheiras. Por fim, todos os que tiverem nascido no tempo em que os seus pais e as suas mães forneciam filhos à cidade tratar-se-ão de irmãos e irmãs, de maneira a evitar que, como já dissemos, contraiam uniões entre si. Contudo, a lei permitirá que irmãos e irmãs se unam se tal casamento for acertado pelo sorteio e, além disso, aprovado pela sacerdotisa. Glauco, muito bem. Sócrates, será assim, Glauco, a comunidade das mulheres e dos filhos entre os guerreiros da tua cidade. Que esta comunidade se harmonize com o resto da Constituição e seja altamente desejável. Eis o que o nosso discurso deve agora demonstrar, não é assim? Glauco, e, por Zeus. Sócrates, ora, como ponto de partida do nosso acordo, não devemos perguntar a nós mesmos qual é, na organização de uma cidade, o maior bem, aquele que o legislador deve visar ao elaborar as suas leis, e qual é também o maior mal. Em seguida, não se deve examinar se a comunidade que acabamos de descrever nos orienta para esse grande bem e nos afasta desse grande mal? Glauco, concordo plenamente. Sócrates, mas há maior mal para uma cidade do que aquele que a divide e a torna múltipla em vez de una? Há maior bem do que aquele que a une e toma una? Glauco, não. Sócrates, muito bem. A união de prazer e dor não é um bem na cidade, quando, na medida do possível, todos os cidadãos se alegram ou sofrem igualmente com os mesmos acontecimentos, felizes ou infelizes. Glauco, com toda a certeza. Sócrates, e não é o egoísmo destes sentimentos que a divide, quando alguns se afligem e os outros se alegram, por ocasião dos mesmos acontecimentos públicos ou particulares? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e isso não é devido ao fato de os cidadãos não serem unímes em pronunciar estas frases: isto me diz respeito, isto não me diz respeito, isto não tem nada a ver comigo? Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, por conseguinte, a cidade onde a maioria dos cidadãos diz, no que concerne às mesmas coisas, isto me diz respeito, isto não me diz respeito, esta cidade está excelentemente organizada. Glauco, com certeza que sim. Sócrates, e ela não se comporta como um único homem? Eu explico. Quando um dos nossos dedos recebe um ferimento, a comunidade do corpo e da alma, que forma uma única organização, experimenta uma sensação, totalmente e ao mesmo tempo sofre com uma das suas partes. Por isso dizemos que o homem tem dores no dedo. Acontece a mesma coisa com qualquer outra parte do homem, quer se trate do mal-estar causado pela dor, quer do bem-estar que provoca o prazer. Glauco, de fato, acontece a mesma coisa. E a imagem perfeita que buscavas do Estado bem governado. Sócrates, então, se a um cidadão acontecer um bem ou um mal qualquer, será principalmente uma cidade assim que experimentará como sendo seus os sentimentos que ele experimentar e ela, como um todo, compartilhará a sua alegria ou a sua tristeza. Glauco, e assim que deve ser numa cidade bem administrada e com boas leis. Sócrates, agora, voltemos à nossa cidade e analisemos se as conclusões a que chegamos se aplicam especificamente a ela ou se aplicam, de preferência, a outra cidade qualquer. Glauco, certo. E assim que devemos fazer. Sócrates, nas outras cidades não existem magistrados e povo como na nossa. Glauco, existem. Sócrates,
e todos se tratam por cidadãos? Glauco: claro que sim. Sócrates: nas outras cidades, além de cidadãos, que nome em especial dá ao povo aqueles que o governam? Glauco: a maioria os chama de senhores e, nos governos democráticos, arcontes. Sócrates: e na nossa cidade, que outros nomes, além de cidadãos, dará o povo aos líderes? Glauco: os de conservadores e de defensores da pátria. Sócrates: por seu lado, como estes últimos considerarão o povo? Glauco: como a quem lhes proporciona os salários e o sustento. Sócrates: mas, nas outras cidades, como os líderes tratam o povo? Glauco: como escravos. Sócrates: e como se tratam entre si aqueles que governam? Glauco: como colegas na autoridade. Sócrates: e na nossa cidade? Glauco: como guardiães do mesmo povo. Sócrates: diz-me se, nas outras cidades, os líderes tratam como amigo um de seus colegas e como estranho um outro. Glauco: muitos agem dessa forma. Sócrates: logo, pensam e dizem que se preocupam com os interesses do amigo e não com os do estranho. Glauco: é verdade. Sócrates: e entre os teus guerreiros, existe algum que possa pensar ou dizer de um dos seus colegas que ele é estranho? Glauco: de forma alguma, pois cada um verá nos outros um irmão ou uma irmã, um filho ou uma filha ou qualquer outro parente na linha ascendente ou descendente. Sócrates: excelente. Agora, responde a isto: legislarás apenas para que eles troquem entre si nomes de parentesco ou para que todos os seus atos estejam de acordo com esses nomes, para que exprimam aos seus pais todos os deveres de respeito, solicitude e obediência que a lei prescreve em relação aos pais, sob pena de incorrer no ódio dos deuses e dos homens, se agirem de modo diferente. Com efeito, agir de modo diferente é cometer uma impiedade e uma injustiça. São estas máximas ou outras que todos os teus cidadãos ensinarão às crianças, falando-lhes dos seus pais, que lhes mostrarão, e dos outros parentes. Glauco: serão essas? Seria ridículo que proferissem esses nomes de parentesco sem cumprir os deveres que eles implicam. Sócrates: assim, em nós, mais de que em todas as outras, os cidadãos proferirão em uníssono, quando acontecer algum bem ou mal a um deles, as nossas frases se de a pouco, os meus negócios vão bem ou os meus negócios vão mal. Glauco: nada mais verdadeiro. Sócrates: mas não afirmamos que, em decorrência desta convicção e desta maneira de falar, haveria entre eles uma identidade de alegrias e de tristezas? Glauco: sim, e o afirmamos com acerto. Sócrates: os nossos cidadãos estarão unidos naquilo que considerarão o seu próprio interesse e, assim unidos, experimentarão alegrias e tristezas em perfeita comunhão. Glauco: isso mesmo. Sócrates: a que atribuir efeitos tão admiráveis se não há constituição danosa, especialmente, à comunidade das mulheres e dos filhos estabelecida entre os guerreiros? Glauco: não há dúvida de que esse será o principal motivo. Sócrates: mas nós concluímos que essa comunhão de interesses representava o maior bem para a cidade, quando comparávamos uma cidade sabiamente organizada ao corpo, na forma como este se comporta em relação a uma de suas partes, no que concerne ao prazer e à dor. Glauco: e concluímos acertadamente. Sócrates: portanto, está provado que a causa do maior bem que pode acontecer na cidade é a comunidade das crianças e das mulheres dos guerreiros. Glauco: com certeza. Sócrates: convém acrescentar que estamos de acordo com o que estabelecemos anteriormente. Com efeito, dissemos que os nossos guerreiros não deviam possuir nem casas, nem terras, nem qualquer outra propriedade, mas que deviam receber seu sustento dos outros cidadãos, vivendo vida comum, se quiserem ser guerreiros autênticos. Glauco: muito bem. Sócrates: então, não tenho razão para afirmar que as nossas disposições anteriores, juntamente com as que acabamos de tomar, farão deles guerreiros ainda mais autênticos e os impedirão de dividir a cidade. O que aconteceria se cada um não chamasse de suas as mesmas coisas, mas a coisas diferentes? Se, morando separadamente, levassem para as suas respectivas casas tudo aquilo de que pudessem garantir a posse exclusiva, e se, tendo mulher e filhos diferentes, imaginassem alegrias e tristezas pessoais, ao passo que, com uma crença idêntica a respeito do que lhes pertence,
terão todos o mesmo objetivo e experimentarão, tanto quanto possível, as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Glauco e inegável. Sócrates: pois bem, não desaparecerão processos e acusações em uma cidade onde cada um só terá de seu próprio corpo e onde todo o resto será comum? Não decorre daqui que os nossos cidadãos estarão ao abrigo das discórdias causadas pela posse de riquezas, filhos e parentes? Glauco: e obrigatório que estejam livres de todos esses males. Sócrates: além disso, nenhuma ação violenta será intentada entre eles, pois nós lhes diremos que é nobre e justo que iguais se defendam mutuamente e os convenceremos a velar pela sua segurança pessoal. Glauco: está certo. Sócrates: esta lei possui ainda esta vantagem: quando um cidadão se irritar com outro, se acalmar a sua cólera desta maneira, será menos propenso, em seguida, a agravar a contenda. Glauco: sem dúvida. Sócrates: e daremos ao mais velho autoridade sobre os mais novos, com o direito de punir. Glauco: evidentemente. Sócrates: e os jovens não tentarão, sem autorização dos magistrados, usar de violência para com os mais velhos, nem feri-los, também não os ofenderão de qualquer outra maneira, pois 2 guardas serão suficientes para os impedir, o medo e o respeito, mostrando-lhes um pai na pessoa que querem ferir, o medo, fazendo-lhes compreender que os outros irão em socorro da vítima, estes como filhos, aqueles como irmãos ou pais. Glauco: não pode ser diferente. Sócrates: portanto, graças às nossas leis, os guerreiros desfrutarão entre si de uma paz perfeita. Glauco: de uma grande paz, sem dúvida. Sócrates: porém, se viverem em concórdia, não é de temer que a discórdia se interponha entre eles e os outros cidadãos ou que divida estes últimos. Glauco: certamente que não. Sócrates: não vale a pena analisar os males menores de que estarão isentos. Pobres não terão necessidade de lisonjear os ricos, não conhecerão as dificuldades e os aborrecimentos de criar filhos, de juntar fortuna, e os que decorrem da obrigação de precisarem sustentar escravos, não necessitarão pedir emprestado, nem renegar as dívidas, nem conseguir dinheiro por todos os meios para o darem às mulheres e servidores, confiando-lhes o cuidado da casa. Enfim, meu amigo, ignorarão todos os males que se suportam nestes casos, males evidentes, sem nobreza e indignos de serem citados. Glauco: de fato, evidentes até mesmo para um cego. Sócrates: ficarão livres de todas essas misérias e levarão uma vida mais feliz que a vida bem-aventurada dos campeões olímpicos. Glauco: como? Sócrates: os campeões olímpicos só desfrutam uma pequena parte da felicidade reservada aos nossos guerreiros. A vitória destes é mais bela e a sorte que o Estado lhes assegura mais perfeita. A sua vitória é a salvação de toda a cidade e, como laurel, recebem, eles e os seus filhos, o alimento e tudo o que é necessário à existência. Enquanto viverem, a cidade confere-lhes privilégios e, depois da morte, terão uma sepultura digna deles. Glauco: são belíssimas recompensas. Sócrates: lembras-te de que alguém nos censurou há pouco por desprezarmos a felicidade dos nossos guerreiros, os quais, podendo possuir todos os bens dos outros cidadãos, não possuíam nada de seu. Respondemos: penso eu, que voltádamos a analisar essa censura, se surgisse a oportunidade, que, de momento, pretendíamos formar guerreiros autênticos, tomar a cidade tão feliz quanto possível e não proporcionar a felicidade a apenas uma das classes que a compõem. Glauco: lembro-me disso. Sócrates: agora, que a vida dos guerreiros nos parece mais agradável e melhor do que a dos campeões olímpicos, poderemos considerá-la, sob qualquer aspecto, comparável à vida dos sapateiros, dos outros artesãos ou dos agricultores. Glauco: creio que não. Sócrates: convém repetir aqui o que então dizia: se o guerreiro buscar uma felicidade que faça dele algo diferente de um guerreiro, se uma condição modesta porém estável, e que é, julgamos nós, a melhor, não lhe bastar, se uma opinião louca e infantil o levar, por dispor do poder, a apoderar-se de tudo na cidade, saberá quanta verdadeira sabedoria demonstrou Hesíodo ao dizer que a metade é mais que o todo. Glauco:
se quiser crer em mim, manter-se-á na sua condição. Sócrates, então aprovas que haja comunidade entre mulheres e homens, tal como a propusemos, no que concerne à educação, aos filhos e à proteção dos outros cidadãos. Admites que as mulheres, quer fiquem na cidade, quer partam para a guerra, devem entrar de guarda com os homens, caçar com eles, como fazem as fêmeas dos cães, e unir-se tão completamente quanto possível a todos os seus trabalhos, que assim agirão de acordo e não contrariamente à natureza das relações entre fêmea e macho, na medida em que são feitos para viverem em comum. Glauco, admito. Sócrates, só falta analisar se é possível estabelecer na raça humana a comunidade que existe nas outras raças e como é isso possível. Glauco, adiantaste-te, pois eu ia falar-te disso. Sócrates a respeito da guerra, penso que é bem evidente como a farão. Glauco, como? Sócrates, e claro que a farão em comum e se farão acompanhar dos filhos robustos, para que estes, como os filhos dos artesãos, vejam o que necessitarão fazer quando atingirem a idade adulta. Além disso, a fim de que possam fornecer ajuda e serviço em tudo o que se refere à guerra e prestar assistência aos pais e às mães. Não notaste o que se faz nos ofícios e, por exemplo, quanto tempo os filhos de oleiros passam a ajudar e a ver trabalhar os seus pais, antes de se pôr à obra? Glauco, e claro que notei. Sócrates, os artesãos devem ter mais cuidado que os guerreiros na formação dos seus filhos pela experiência e tendo em vista o que convém fazer. Glauco, seria ridículo. Sócrates, por outro lado, todo animal luta mais corajosamente na presença da sua prole. Glauco, sim, mas existe o risco. Sócrates, de que, sofrendo um desses reveses que são frequentes na guerra, pereçam eles e os seus filhos, e o resto da cidade não possa recuperar-se de semelhante perda. Sócrates, tens razão. Mas achas que o nosso primeiro dever seja jamais expô-los ao perigo? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, muito bem. Se precisam enfrentar o perigo, não é no caso em que o sucesso possa torná-los melhores. Glauco, sim, evidentemente. Sócrates, crees que importa pouco que crianças destinadas a tornar-se guerreiros vejam ou não vejam o espetáculo da guerra e que o resultado não vale o risco? Glauco, não. Ao contrário, isso interessa no aspecto que referiste. Sócrates, agiremos então de forma que as crianças sejam espectadoras dos combates, velando pela sua segurança, e tudo dará certo, não é assim? Glauco, sim. Sócrates, em primeiro lugar, os seus pais não ignorarão quais são as expedições perigosas e quais não são. Glauco, logicamente. Sócrates, por conseguinte, farão com que os filhos participem das primeiras, mas evitarão que participem das segundas. Glauco, correto. Sócrates, e não lhes darão por líderes os cidadãos mais medíocres, mas aqueles que a experiência e a idade tomam capazes de orientar e governar crianças. Glauco, sim, é o que convém. Sócrates, contudo, muitas vezes acontecem acidentes imprevistos. Glauco, naturalmente. Sócrates, considerando tais eventualidades, meu amigo, é necessário dar desde muito cedo asas às crianças, para que possam, se for preciso, salvar-se voando. Glauco, que queres dizer? Sócrates, que é necessário ensiná-las a cavalgar o mais cedo possível e, bem treinadas, fazê-las participar do combate como espectadoras, não montadas em cavalos fogosos, mas em cavalos ligeiros no galope e dóceis ao freio. Desta forma, verão perfeitamente o que terão de fazer um dia primeira, se o perigo se tomar grande, salvar-se-ão com toda segurança. Glauco, julgo que tens razão. Sócrates, e o que dizer a respeito da guerra? Como irão se comportar os teus soldados entre si mesmos e em relação ao inimigo? Achas que a minha opinião sobre isto está certa ou não? Glauco, explica-te. Sócrates, o soldado que abandonar o seu posto, depuser as armas ou cometer qualquer ação semelhante por covardia não deve ser relegado para a dace dos artesãos ou dos lavradores? Glauco, evidentemente. Sócrates, e aquele que for aprisionado pelo inimigo não o deixaremos como presente aos que o tiverem aprisionado, para que façam da sua presa o que quiserem. Glauco,
assim será. Sócrates, e aquele que se distinguir pela sua excelente conduta, não convém que no campo de batalha os jovens e as crianças que acompanharam a experiência o coroem, cada um por sua vez? Não tens esta opinião? Glauco, sim, tenho. Sócrates, e que lhe apertem a mão. Glauco, também sou dessa opinião. Sócrates, mas creio que isto tu não aprovaras. Glauco, o que? Sócrates, que cada um deles o beije e seja por ele beijado. Glauco, aprovo isso mais do que qualquer outra coisa. E acrescento ainda que, enquanto durar a expedição, não será permitido a nenhum daqueles que ele quiser beijar recusar-se, a fim de que o guerreiro que ama alguém, homem ou mulher, lute mais ardentemente por alcançar o prêmio da sua coragem. Sócrates, concordo. Aliás, já dissemos que reservaríamos aos cidadãos de elite uniões mais numerosas que aos outros e que, a respeito dos casamentos, a escolha cairia mais frequentemente sobre eles do que sobre os outros, a fim de que a sua raça se multiplique tanto quanto possível. Glauco, com efeito, dissemos. Sócrates, de acordo com Homero, também é justo honrar jovens que se destacam por favores desta natureza. Com efeito, Homero relata que, tendo-se Ajax distinguido num combate, o honraram servindo-lhe o lombo inteiro de um boi, querendo dizer com isto que tal recompensa convinha perfeitamente a um guerreiro jovem e valoroso, sendo, ao mesmo tempo, para ele uma distinção e uma maneira de aumentar as suas forças. Glauco, muito bem. Sócrates, neste ponto, então, seguiremos a autoridade de Homero, nos sacrifícios e em todas as solenidades semelhantes. Honraremos os bravos, conforme o seu mérito, não só por meio de hinos e das distinções de que acabamos de citar, mas também com lugares de honra à mesa, carnes e taças cheias. Glauco, estou de pleno acordo. Sócrates, a respeito dos guerreiros mortos em combate, não diremos daquele que tiver tido um fim glorioso que pertence à raça de ouro. Glauco, com toda a certeza que diremos. Sócrates, não creremos também, disse Hesíodo, que, depois da morte, os homens desta raça se tornam gênios puros e bons, que habitam sobre a terra, que preservam do mal e guardam os mortais. Glauco, sim, creremos. Sócrates, consultaremos o Deus a respeito da sepultura que se deve dar a esses homens maravilhosos e divinos e das honrarias que lhes são devidas, e depois realizaremos as exéquias da maneira que nos for indicado. Glauco, com certeza. Sócrates, e os seus túmulos serão objeto do nosso culto e da nossa veneração. Prestaremos as mesmas honras aos que morreram de velhice, ou de qualquer outra forma, em quem tivermos reconhecido, durante a vida, um mérito extraordinário. Glauco, muito justo. Sócrates, e de que maneira se comportarão os nossos soldados em relação ao inimigo? Glauco, em que sentido? Sócrates, em primeiro lugar, no que concerne à escravatura. Julgas justo que cidades gregas escravizem gregos ou devem proibi-lo às outras, dentro do possível, e que os gregos se acostumem a poupar a raça grega, com medo de cair na servidão dos bárbaros? Glauco, o importante é que os gregos se sirvam disso com ponderação. Sócrates, é importante, então, que não possuam escravos gregos e aconselhem os outros gregos a seguir o seu exemplo. Glauco, perfeitamente. Assim, dirigirão melhor as suas forças contra os bárbaros e evitarão de as dirigir contra si próprios. Sócrates, quer dizer que tirar dos mortos outros despojos além das anas, depois da vitória, será comportar-se com moderação? Isso não proporciona aos covardes o pretexto, a fim de não participarem dos combates mais acirrados, de realizarem uma tarefa necessária ficando debruçados sobre os cadáveres. A prática de rapinas deste tipo já não causou a ruína de muitos exércitos? Glauco, é verdade. Sócrates, não abaixeis a cobiça em despojar um cadáver. Não é indício de um espírito covarde e mesquinho tratar como inimigo o corpo de um inimigo, quando este está morto e desapareceu, deixando somente o instrumento de que se servia para combater? Julgas que o comportamento dos que agem assim difere do das cadelas, que mordem a pedra que lhes atiram e não fazem nenhum mal a quem a atirou? Glauco, não difere em nada. Sócrates, portanto, é necessário deixar de despojar os cadáveres e evitar que o inimigo os leve. Glauco, sim,
por Zeus, é necessário. Sócrates, também não levaremos aos templos, para que sejam consagradas aos deuses, as armas dos vencidos, principalmente as dos gregos, por pouco ociosos que sejamos da condescendência dos nossos compatriotas. Antes recearemos macular os templos levando para aí os despojos dos nossos parentes, a não ser que o Deus o exija. Glauco, muito bem. Sócrates, analisemos agora a destruição do território grego e o incêndio das moradias. Como se comportarão os teus soldados em relação ao inimigo? Glauco, gostaria de ouvir a tua opinião a esse respeito. Sócrates, muito bem. Penso que não se deve nem destruir nem incendiar, mas apropriar-se apenas da colheita do ano. Queres saber por que motivo? Glauco, quero. Sócrates, guerra e discórdia são dois nomes diferentes. Designam duas coisas realmente diferentes e aplicam-se às divisões que se verificam em dois objetos. Eu afirmo que o primeiro desses objetos é o que pertence à família ou está ligado a ela, e o segundo, o que pertence a outrem ou é estranho à família. Assim, o nome de discórdia aplica-se à inimizade entre parentes e o de guerra, à inimizade entre estranhos. Glauco, o que dizes está corretíssimo. Sócrates, vê se o que digo agora o está também. Afirmo que os gregos pertencem a uma mesma família e são parentes entre si, e que os bárbaros pertencem a uma família diferente e estranha. Glauco, está certo. Sócrates, portanto, quando os gregos lutam contra os bárbaros e os bárbaros contra os gregos, diremos que se guerreiam, que são inimigos naturais, e denominaremos guerra a sua inimizade, mas, se acontece algo parecido entre gregos, diremos que são amigos naturais, mas que num determinado momento a Grécia está doente, em estado de sedição, e denominaremos discórdia essa inimizade. Glauco, estou totalmente de acordo. Sócrates, considera o que acontece quando uma dessas perturbações, que se convencionou denominar sedições, se produz e divide uma cidade. Se os cidadãos de cada facção devastam os campos e queimam as casas dos cidadãos da facção contrária, diz-se que a sedição é infausta e que nem uns nem outros amam a sua pátria, pois, se a amassem, não ousariam destruir assim a sua fornecedora de alimentos e a sua mãe. Ao contrário, considera-se admissível que os vencedores levem somente as colheitas dos vencidos, na esperança de que se reconciliarão um dia com eles e não continuarão fazendo-lhes a guerra. Glauco, essa esperança demonstra um grau de civilização mais elevado do que a ideia contrária. Sócrates, muito bem. Não é um estado grego que queres fundar? Glauco, sim, deve ser grego. Sócrates, como consequência, os seus cidadãos serão bons e civilizados. Glauco, no mais alto grau. Sócrates, eles amarão os gregos, defenderão a Grécia como a sua pátria, assistirão às solenidades religiosas comuns. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, considerarão os seus contenciosos com os gregos uma discórdia entre parentes e não lhes darão o nome de guerra. Glauco, perfeitamente. Sócrates, e nesses contenciosos comportar-se-ão como devendo reconciliar-se um dia com os seus adversários. Glauco, com toda a certeza. Sócrates, chamá-los-ão brandamente à razão e não lhes infligirão, como castigo, a escravatura e a destruição, sendo amigos que corrigem, e não inimigos. Glauco, concordo. Sócrates, sendo gregos, não devastarão a Grécia e não queimarão as moradias, não considerarão adversários todos os habitantes de uma cidade, homens, mulheres e crianças, mas apenas o pequeno número daqueles que são responsáveis pelo contencioso. Por conseguinte, e dado que a maioria dos cidadãos são seus amigos, recusar-se-ão a devastar-lhes as terras e a destruir-lhes os lares, finalmente, só prolongarão o contencioso até o momento em que os culpados tiverem sido obrigados, pelos mocentes que sofrem, a receber o castigo merecido. Glauco, concordo contigo que os nossos cidadãos devem comportar-se dessa maneira em relação aos seus adversários e tratar os bárbaros como os gregos se tratam agora entre si. Sócrates, façamos então também uma lei que proíba aos guerreiros de devastarem as terras e incendiarem as casas. Glauco, correto, e com certeza dará bons resultados, como as anteriores. Porém, parece-me, amigo Sócrates, que se te deixarmos continuar,
nunca mais te lembrarás do assunto que puseste de parte para entrares em todas essas considerações, isto é, se semelhante governo é possível e como é possível que, se ele for instituído numa cidade, proporcionará todos esses bens. Eu concordo contigo, e citarei inclusive outras vantagens que tu omites. Os cidadãos lutarão tanto mais valorosamente contra o inimigo na medida em que jamais desertarão uns aos outros, conhecendo-se como irmãos, pais e filhos e chamando-se por esses nomes. E, se as suas mulheres combaterem com eles, seja nas mesmas fileiras, seja colocadas na retaguarda, para assustarem o inimigo e prestarem auxílio em caso de necessidade, sei que então serão invencíveis. Vejo também os bens de que desfrutarão e que tu não mencionaste. Porém, dado que estou de acordo contigo em que terão todas essas vantagens e muitas outras, se esse governo for instituído, deixa de me falar dele. Procuremos antes convencer-nos de que uma tal cidade é possível, de que maneira é possível, e deixemos de lado todas as outras questões. Sócrates, que impetuosa investida fazes contra o meu discurso, sem me dar tempo para respirar. Talvez não saibas que, no instante em que acabo, a muito custo, de escapar a duas ondas, tu ergues outra, a mais alta e a mais terrível das três. Quando a tiveres visto e ouvido, com certeza irás me desculpar por ter, não sem razão, hesitado e receado enunciar e tentar analisar uma proposta tão paradoxal. Glauco, quanto mais falares dessa maneira, menos te dispensaremos de dizeres como pode ser realizado semelhante governo. Portanto, explica-o sem mais delongas. Sócrates, em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que foi a busca da natureza da justiça e da injustiça que nos conduziu até aqui. Glauco, sem dúvida, mas que interesse tem isso? Sócrates, nenhum. Simplesmente, se descobrirmos o que é a justiça, concluiremos que o homem justo em nada deve se diferenciar dela, mas ser-lhe idêntico. Ou nos contentaremos em vê-lo aproximar-se da justiça o máximo possível e participar dela em grau mais elevado que os outros? Glauco, contentar-nos-emos com isso. Sócrates, era com a finalidade de termos modelos que investigávamos o que é a justiça em si mesma e o que seria o homem inteiramente justo, se de fato existisse. Por essa mesma razão, procurávamos a natureza da injustiça e do homem absolutamente injusto. Queríamos, erguendo as vistas para um e outro, ver a felicidade e a infelicidade reservadas a cada um deles, a fim de sermos obrigados a concluir, naquilo que nos diz respeito, que aquele que se lhes assemelhar mais terá uma sorte mais semelhante à delas. Mas o nosso objetivo não era demonstrar a possibilidade de existência destes modelos. Glauco, tens razão. Sócrates, crees que a habilidade de um pintor fica diminuída se, após ter pintado o mais belo modelo de homem e dado à sua obra todas as características adequadas, for incapaz de provar a existência de semelhante homem? Glauco, não, por Zeus, não creio. Sócrates, mas que fizemos nós até agora senão traçar o modelo de uma boa cidade? Glauco, nada mais. Sócrates, julgas, então, que o que dissemos seria menos bendito se fôssemos incapazes de provar que se pode edificar uma cidade com base nesse modelo? Glauco, certamente que não. Sócrates, logo, a verdade é esta. Contudo, se quiseres que eu tente demonstrar, para te dar prazer, de que maneira e em que condições semelhante cidade é realizável no mais alto grau, faz-me novamente, para esta demonstração, a mesma concessão de há pouco. Glauco, sual. Sócrates, e possível executar uma coisa tal como se descreve? Ou é próprio da natureza das coisas que a execução tenha menos influência sobre a verdade que o discurso, embora alguns não acreditem nisso? Tu concordas ou não? Glauco, concordo. Sócrates, então, não me obrigues a mostrar-te plenamente realizado o plano que traçamos no nosso discurso. Se estivermos em condições de descobrir como, de uma maneira muito próxima da que descrevemos, uma cidade pode ser organizada, confessa que descobriremos que as tuas prescrições são realizáveis. Não ficarás contente com este resultado? Por mim, ficarei. Glauco, e eu também. Sócrates,
Agora precisamos descobrir e mostrar qual é o vício interior que impede as cidades atuais de serem organizadas conforme dizemos e qual é a menor mudança possível que as conduzirá à nossa forma de governo, de preferência, uma só, ou então duas, ou então as menos numerosas e as menos importantes possível. Glauco, perfeitamente. Sócrates, nós julgamos conseguir provar que, com uma única mudança, as cidades atuais seriam completamente transformadas. É certo que esta mudança é importante e difícil, mas é possível. Glauco, qual é? Sócrates, eis-me chegado ao que nós comparávamos à onda mais alta, mas preciso dizê-lo, mesmo que isso, como uma onda viva, me cubra de ridículo e vergonha. Presta atenção no que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem num mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós descrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava há muito em dizer, prevendo quanto estas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira, para o Estado e para os cidadãos. Glauco, depois de semelhante discurso, deves esperar, Sócrates, ver muitas pessoas tirar, por assim dizer, as roupas e, nuas, apanhar a primeira arma que estiver à mão, investir contra-te com todas as suas forças. Se não repelires essas pessoas com as armas de razão e não conseguires fugir-lhes, saberás à tua custa o que significa zombar. Sócrates, não és tu a causa disso? Glauco, tive motivo para agir como fiz. No entanto, não irei trair-te, mas ajudar-te-ei o mais que puder. Posso mostrar-me conciliador e encorajar-te, talvez até responda com mais acerto do que qualquer outro às tuas perguntas. Certo de tal ajuda, tenta demonstrar aos incrédulos que as coisas são como dizes. Sócrates, tentarei, dado que me ofereces tão vigorosa aliança. Por isso, toma se necessário, se quisermos escapar a esses assaltantes, distinguir quais são os filósofos aos quais nos referimos quando ousamos dizer que é necessário confiar-lhes o governo, para que, feita esta distinção, estejam preparados para defender-nos, mostrando que a uns convém por natureza consagrar-se à filosofia e governar na cidade e aos outros não se consagrarem à filosofia e obedecerem ao líder. Glauco, está na hora de fazer essa distinção. Sócrates, então, segue-me e vejamos se, de uma ou outra maneira, podemos explicar-nos a este respeito. Glauco, vai adiante. Sócrates, muito bem. Lembras-te que, quando se afirma que alguém ama uma coisa, se fala com rigor, não se entende por isso que esse alguém ama uma parte dessa coisa e não outra, mas sim a totalidade. Glauco, não me lembro muito bem disso. Sócrates, a outro, meu caro Glauco, poderia-se perdoar se falasse assim. Mas tu, entendido como és em matéria de amor, não deves esquecer que todos os que estão na flor da idade impressionam e estimulam com sua presença um coração apaixonado e sensível, que os julga todos dignos de seu afeto e da sua ternura. Não é assim que vós fazeis em relação aos moços formosos? Considerais belo o nariz achatado de um deles, julgais real o nariz aquilino de outro e o nariz médio de um terceiro, perfeitamente proporcionado. Para vós, aqueles que possuem a pele morena têm um ar viril e os que a possuem branca são filhos dos deuses. E a expressão cor de mel, achas que foi criada por alguém que não fosse um amante que lisonjeava assim a palidez com uma palavra terna, não lhe discernindo nada de desagradável no ímpeto da juventude? Resumindo, garantis todos os pretextos, empregais todas as expressões para não repelir nenhum daqueles que resplandecem na sua juventude. Glauco, se queres dizer, tomando-me como exemplo, que os apaixonados agem assim, concordo, no interesse da discussão. Sócrates, não vês que as pessoas amantes do vinho agem da mesma maneira e que jamais lhes faltam pretextos para considerarem bom qualquer tipo de vinho? Glauco,
sim, vejo-o perfeitamente. Sócrates, também vês, creio eu, que os ambiciosos, quando não podem obter o alto comando, comandam 1/3 da tribo e, quando não são honrados por pessoas de uma classe superior, contentam-se em sê-lo por pessoas de uma classe inferior, porque são ávidos de distinções, quaisquer que sejam. Glauco, perfeitamente. Sócrates, agora, responde-me, se dissermos de alguém que deseja uma coisa, afirmaremos com isso que a deseja na sua totalidade ou que só deseja dela isto e não aquilo? Glauco, que a deseja na sua totalidade. Sócrates, diremos, então, que o filósofo deseja a sabedoria, não nesta ou naquela das suas partes, mas no seu conto. Glauco, é verdade. Sócrates, não afirmaremos a respeito daquele que se mostra rebelde às ciências, principalmente se é jovem e ainda não distingue o que é útil do que não é, que é amigo do saber e filósofo, da mesma forma que não afirmaremos, de um homem que se mostre complicado a respeito da alimentação, que tem fome ou que deseja determinado alimento, mas que não tem apetite. Glauco, sim, e teremos razão. Sócrates, mas aquele que deseja saborear toda a ciência, que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos, com razão, de filósofo. Não é assim. Glauco, nesse caso, terás muitos e estranhos filósofos, pois julgo sê-los todos os que apreciam os espetáculos, por causa do prazer que sentem em aprender, mas os mais bizarros a catalogar nessa classe são as pessoas ávidas em ouvir que, com certeza, não assistiriam a uma discussão como a nossa, mas que, como se tivessem alugado os ouvidos para escutarem todos os coros, correm às festas dionisíacas, não faltam nem as das cidades nem as dos campos. Denominaremos filósofos todos esses homens, tanto aos que demonstram entusiasmo em aprender semelhantes coisas, como os que estudam as artes inferiores. Sócrates, logicamente que não, essas pessoas apenas aparentam ser filósofos. Glauco, quais são, então, na tua opinião, os verdadeiros filósofos? Sócrates, os que amam o espetáculo da verdade. Glauco, talvez tenhas razão. Mas que entendes por isso? Sócrates, não seria fácil de explicar a outra pessoa, mas creio que concordarás comigo nisto. Glauco, em que? Sócrates, é visto que o belo é o contrário do feio. Trata-se de duas coisas distintas. Glauco, claro. Sócrates, e, visto que são duas coisas distintas, cada uma delas é uma. Glauco, sim, é. Sócrates, acontece a mesma coisa com o justo e o injusto, o bom e o mal e todas as outras formas. Cada uma delas, tomada em si mesma, é una, porém, dado que entram em comunidade com ações, corpos e entre si mesmas, revestem 1000 formas que parecem multiplicá-las. Glauco, tens razão. Sócrates, e neste sentido que eu diferencio, de um lado, os que amam os espetáculos, as artes e são homens práticos, e, de outro, aqueles a quem nos referimos no nosso discurso, os únicos a quem com razão podemos denominar filósofo. Glauco, em que sentido? Sócrates, os primeiros, cuja curiosidade situa-se toda nos olhos e nos ouvidos, amam as belas vozes, as cores e as figuras bonitas de todas as obras em que entre alguma coisa de semelhante, mas a sua inteligência é incapaz de enxergar e apreciar a natureza do próprio belo. Glauco, e assim mesmo. Sócrates, mas não são raros aqueles que são capazes de se elevar até a essência do próprio belo. Glauco, bastante raros. Sócrates, aquele que conhece as coisas belas, mas não conhece a beleza em sua essência e não é capaz de seguir aos que poderiam levá-lo a esse conhecimento, parece-te que vive sonhando ou acordado. Vê bem, sonhar não é, quer se esteja dormindo, quer acordado, tomar a aparência de uma coisa pela própria coisa. Glauco, sem dúvida que sonhar é isso. Sócrates, contudo, aquele que acredita que o belo existe em si mesmo, que pode admirá-lo na sua essência e nos objetos que nele participam, que nunca toma as coisas belas pelo belo nem o belo pelas coisas belas, parece-te que este vive acordado ou sonhando. Glauco, acordado, sem dúvida. Sócrates, então,
não afirmaríamos com razão que o seu pensamento é igual a conhecimento, visto que sabe, ao passo que o do outro é igual a opinião, visto que julga sobre aparências. Glauco, sem dúvida. Sócrates, porém, se este último, que, conforme nós achamos, julga pelas aparências e, por isso, não conhece, se exaltasse conosco e contestasse a veracidade da nossa afirmação, não teríamos nada a dizer-lhe para acalmá-lo e convencê-lo serenamente, ocultando-lhe ao mesmo tempo que está doente. Glauco, seria necessário acalmá-lo. Sócrates, muito bem. Vê o que diríamos a ele. Ou, antes, querias que o interrogássemos, garantindo-lhe que de modo nenhum cobiçamos os conhecimentos que possa ter, e que, ao contrário, gostaríamos de nos convencermos de que ele sabe alguma coisa. Mas, perguntar-lhe-íamos, diz-me, aquele que sabe, sabe alguma coisa ou nada? Glauco, responde tu por ele. Glauco, responderei que sabe alguma coisa. Sócrates, que é o que não é. Glauco, que é, com efeito, como saber o que não é. Sócrates, nesse caso, sem nos alongarmos muito em nossa análise, sabemos sem sombra de dúvida o seguinte: o que é em todos os modos, de todos os modos pode ser conhecido, e o que não é de modo nenhum, de nenhum modo pode ser conhecido. Glauco, sim, sabemos sem sombra de dúvida. Sócrates, mas, se existisse uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, não ocuparia o meio entre o que é de todos os modos e o que não é de modo nenhum? Glauco, sim, ocuparia esse meio. Sócrates, logo, se o conhecimento incide sobre o ser e, necessariamente, a ignorância sobre o não ser, faz-se necessário descobrir, para o que ocupa o meio entre o ser e o não ser, um intermediário entre a ciência e a ignorância, supondo-se que exista algo do gênero. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas algo do gênero é a opinião? Glauco, com certeza. Sócrates, e uma faculdade distinta da ciência ou idêntica a ela? Glauco, e uma faculdade distinta. Sócrates, então, a opinião e a ciência possuem objetivos diferentes. Glauco, assim é. Sócrates, e a ciência, incidindo por natureza sobre o ser, tem por objetivo saber que ele é o ser. Julgo que devo explicar uma coisa. Glauco, qual? Sócrates, afirmo que as faculdades são uma espécie de seres que nos habilitam a realizar as operações que nos são próprias. Por exemplo, a visão e a audição são faculdades. Compreendes o que entendo por este nome genérico? Glauco, compreendo. Sócrates, ouve, então, qual é meu conceito de faculdades? Não vejo nelas nem cor, nem forma, nem nenhum desses atributos que possuem muitas outras coisas e que as tornam diferentes umas das outras. Não considero em cada faculdade senão o seu objetivo e os efeitos que produz. Por este motivo, dei a todas o nome de faculdades e considero idênticas as que possuem o mesmo objetivo e produzem os mesmos efeitos. Diferentes aquelas cujo objetivo e cujos efeitos são diferentes. Mas tu, como fazes? Glauco, da mesma forma. Sócrates, então, continuemos, meu grande amigo. Situas a ciência no número das faculdades ou em outra categoria? Glauco, situo-a no número das faculdades. Considero-a até a mais elevada de todas. Sócrates, e a opinião? Tu a situas também entre as faculdades? Glauco, sim, porque a opinião é a faculdade que nos permite julgar pela aparência. Sócrates, mas ainda há pouco dizias que a ciência e a opinião são duas coisas diferentes. Glauco, sem dúvida. E como poderia um homem sensato confundir o que é infalível com aquilo que não o é? Sócrates, então, está claro que distinguimos a opinião da ciência. Glauco, sim. Sócrates, portanto, cada uma tem, por natureza, um objetivo diferente. Glauco, necessariamente. Sócrates, o objetivo da ciência não é conhecer o que é, exatamente tal como é. Glauco, sim. Sócrates, e o propósito da opinião não é julgar pelas aparências. Glauco, sim. Sócrates, mas a opinião conhece aquilo que a ciência conhece. Uma mesma coisa pode ser ao mesmo tempo o objetivo da ciência e da opinião. Ou isso é impossível? Glauco, é impossível. Com efeito, se faculdades diferentes possuem por natureza objetivos diferentes, se, por outro lado, ciência e opinião são duas faculdades diferentes,
Disto decone que o objetivo da ciência não pode ser o mesmo da opinião. Sócrates, logo, se o objetivo da ciência é o ser, o da opinião será algo diferente do ser. Glauco, algo diferente. Sócrates, mas a opinião pode incidir sobre o não ser, ou é impossível saber por ela o que não é? Raciocina, aquele que opina, opina sobre alguma coisa ou é possível opinar e não opinar sobre nada? Glauco, é impossível. Sócrates, portanto, aquele que opina, opina sobre determinada coisa? Glauco, sim. Sócrates, e o não ser alguma coisa? Não é, antes, uma negação da coisa? Glauco, com certeza. Sócrates, por isso temos, necessariamente, de relacionar o ser à ciência e o não ser, à ignorância. Glauco, e com razão. Sócrates, em vista disso, o objetivo da opinião não é nem o ser nem o não ser. Glauco, coneto. Sócrates, consequentemente, a opinião não é nem ciência nem ignorância. Glauco, parece-me que não. Sócrates, logo, está para além de uma e de outra, ultrapassando a ciência em clareza e a ignorância em obscuridade. Glauco, não. Sócrates, então, julgas a opinião menos clara que a ciência e menos obscura que a ignorância? Glauco, com certeza. Sócrates, tu a colocas entre uma e outra? Glauco, sim, coloco. Sócrates, logo, a opinião é algo intermediário entre a ciência e a ignorância? Glauco, exatamente. Sócrates, mas nós não afirmamos anteriormente que, se descobríssemos uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, essa coisa ocuparia o meio entre o ser absoluto e o nada absoluto e não seria o objetivo nem da ciência nem da ignorância, mas do que pareceria intermediário entre uma e outra? Glauco, afirmamos com razão. Sócrates, parece-me agora que é esse intermédio que estamos denominando opinião. Glauco, assim parece. Sócrates, penso que devemos descobrir que coisa é essa que participa ao mesmo tempo do ser e do não ser e que não é exatamente nenhum nem outro. Se a descobrirmos, nós a chamaremos de objetivo da opinião, consignando os extremos aos extremos e os intermediários aos intermediários. Não é assim? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, que me responda esse bom homem que não crê na beleza em si mesma, na ideia do belo eternamente imutável, mas reconhece apenas a multidão das coisas belas, esse apreciador de espetáculos que não suporta que se afirme que o belo é uno, assim como o justo e as outras realidades semelhantes. Entre esse grande número de coisas belas, excelente homem, dir-lhe-emos, há uma que possa parecer feia, ou, entre as justas, injusta, ou, entre as sagradas, profana. Glauco, sim, dirá ele, pois é obrigatório que as mesmas quatro coisas, observadas de pontos de vista diferentes, pareçam belas e feias, justas e injustas, e assim por diante. Sócrates, e as quantidades duplas podem parecer não ser metades de outras? Glauco, de forma alguma. Sócrates, afirma o mesmo a respeito das coisas que se dizem grandes ou pequenas, pesadas ou leves. Cada uma destas qualificações convém-lhes mais que a qualificação oposta. Glauco, não, participam sempre de uma e de outra. Sócrates, por acaso, essas muitas coisas são mais do que se diz que são? Glauco, isto parece com essas adivinhações que se fazem nos banquetes e com o enigma das crianças a respeito do eunuco que ataca o morcego, onde se diz, de forma obscura, com que o atacou e onde estava pendurado. Essas numerosas coisas de que falas possuem um caráter ambíguo e nenhuma delas pode ser concebida como sendo ou não sendo ou conjuntamente uma e outra ou nenhuma nem outra. Sócrates, que fazer, então, e onde situá-las melhor do que entre o ser e o não ser? Não parecerão mais obscuras que o não ser sob o aspecto do mínimo de existência, nem mais claras que o ser sob o do máximo de existência? Glauco, por certo que não. Sócrates, parece, pois, havermos descoberto que as múltiplas fórmulas da multidão respeitantes ao belo e as outras coisas semelhantes giram, por assim dizer, entre o nada e a existência absoluta. Glauco, é verdade. Sócrates, mas estabelecemos previamente que, se descobríssemos tal coisa, seria preciso dizer que ela é o objetivo da opinião,
e não o objetivo do conhecimento, e que está situada num espaço intermediário que é apreendido por uma faculdade intermediária. Glauco, sim, estabelecemos. Sócrates, afirmaremos, pois, que as pessoas que enxergam muitas coisas belas, mas não apreendem o próprio belo e não podem seguir aquele que gostaria de guiá-las nessa contemplação, que enxergam muitas coisas justas sem verem a própria justiça, e assim por diante, essas pessoas, diremos nós, opinam sobre tudo, mas não sabem nada a respeito das coisas sobre as quais opinam. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas que diremos daquelas pessoas que enxergam as coisas em si mesmas, na sua essência imutável? Que elas possuem conhecimentos, e não opiniões, não é verdade? Glauco, necessariamente, também. Sócrates, não diremos, da mesma forma, que amam as coisas que são objeto da ciência, ao passo que os outros sentem isso apenas por aquelas que são objeto da opinião. Não te recordas do que dizíamos a respeito destes últimos que amam e admiram as belas vozes, as cores belas e as outras coisas semelhantes, mas não admitem que o belo em si mesmo seja uma realidade? Glauco, recordo-me. Sócrates, seremos injustos com eles se os denominarmos amantes da opinião em vez de amantes da filosofia. Ficarão muito irritados conosco se os tratarmos assim. Glauco, não, se acreditarem em mim, pois não é lícito irritar-se com a verdade. Sócrates, então, denominaremos filósofos apenas aqueles que em tudo se prendem à realidade. Glauco, sem sombra de dúvida.